E aí, já parou para pensar que os acordes de uma música são mais do que só teoria? E se eles fossem um tipo de código secreto? Pois é, um código que quando a gente decifra, conta uma história cheia de emoção, de tensão e, claro, de resolução. Hoje, a gente vai quebrar esse código. Vamos nessa? Olha só para isso. Quando a gente vê uma sequência de acordes assim, o que vem na cabeça? Posição dos dedos no violão, as teclas certas no piano, mas e se a gente enxergasse isso de outra forma? Como uma história mesmo. Uma jornada que começa em casa, sai para uma aventura e depois volta. É exatamente essa narrativa que a gente vai desvendar agora. Ok, então para começar a decifrar qualquer coisa, a gente precisa primeiro entender o alfabeto, né? Na música popular, o nosso é bem direto. Ele basicamente transforma o nome das notas que a gente já conhece em letras. A regra é bem simples, na verdade. As 7 notas musicais, de Dó a Si, correspondem às letras de C a B. Isso é um padrão internacional, quase uma linguagem universal para quem toca. O sistema começa com o Dó sendo a letra C e daí segue a ordem. Só de entender isso, tudo já fica bem mais fácil de ler. Agora, vamos colocar o primeiro pingo de emoção nisso. Quando a letra do acorde está lá, sozinha, tipo um C, a gente tem um acorde maior. O som dele geralmente é mais aberto, mais feliz, por assim dizer. Agora, se do lado dela tem um M minúsculo, como em CM, aí a coisa muda. Temos um acorde menor, que tem aquele som mais introspectivo, às vezes até melancólico. É a diferença mais básica que existe. Mas o poder que ela tem para mudar a cor de uma música é gigante. Certo, agora vamos para o coração da coisa. Entender o nome dos acordes foi o alfabeto. A harmonia funcional, bom, ela é a gramática. Ela que nos diz que um acorde não é só um nome, ele tem um papel, uma função, que cria todo o fluxo emocional da música. A primeira função, e a mais importante, é a tônica. Pensa nela como se fosse a nossa casa. É o acorde que traz aquela sensação de estabilidade, de que tudo acabou bem. Sabe quando a música termina e a gente sente um alívio, uma conclusão? É porque ela terminou na tônica. É o nosso ponto de repouso. Aí na sequência temos a subdominante. Se a tônica é a casa, a subdominante é o momento em que a gente sai pela porta. É o começo da jornada. Ela cria uma sensação de movimento, um afastamento suave daquele repouso. Não chega a ser tenso, mas também não é estável. É como uma ponte, sabe? Preparando o terreno para o que vem a seguir. E aqui vem o drama, a função dominante. Esse é o acorde da tensão pura. Ele cria uma estabilidade tão forte, uma expectativa tão grande, que o nosso ouvido praticamente implora para que ele se resolva. É o clímax da frase musical, a força que puxa a gente de volta de um jeito irresistível para a segurança da tônica, para a nossa casa. Então, como é que essas funções todas se juntam para contar uma história? Acontece que, com elas, a gente pode construir a narrativa mais clássica que existe, a jornada do herói. E o mais legal, usando só alguns acordes. Olha que interessante. A gente começa no acorde I, a tônica, nosso lar. Depois a gente vai para o For, a subdominante, que nos leva para a jornada. Em seguida, chegamos no V, o dominante, que é o momento de tensão máxima, o grande desafio. E, finalmente, a gente volta para o I, a tônica, a resolução, o retorno triunfante para casa. Essa progressão I4V5 é a espinha dorsal de um número absurdo de músicas populares, justamente porque ela conta essa historinha de um jeito muito eficaz. E essa ideia de manipular emoções é fundamental. Quem compõe usa essa previsibilidade o tempo todo. Pensa numa música de suspense. Ela provavelmente abusa de acordes dominantes sem nunca resolver, para manter aquela angústia no ar. E as propagandas? Usam acordes de tônica para a gente associar bem-estar com o produto. É sem dúvida uma ferramenta de comunicação muito poderosa. Mas espera aí. A história não precisa ser sempre a mesma. Depois que a gente entende as regras, aí vem a parte divertida. Começar a reinventá-las. E se desse para trocar os personagens da história sem mudar o enredo principal? Então, acontece que cada função harmônica é como se fosse uma família de acordes. O acorde I é o chefão da família tônica, mas os acordes Vi e 3 também podem fazer esse papel de repouso, cada um com uma força um pouquinho diferente. E o mesmo vale para as outras funções. O 4 é o principal da subdominante, mas o 2 também serve. É como ter atores diferentes para o mesmo papel, cada um trazendo uma nuance, um tempero único. E aqui está a grande sacada. A gente pode pegar uma progressão super simples, como I4-5-1, e trocar, por exemplo, o acorde I por um Vi, ou o I4 por um 2. A estrutura da história, repouso, movimento, tensão, resolução, ela continua ali,
intacta. Mas a sonoridade ganha uma cor nova, uma complexidade diferente. Isso abre um universo de possibilidades criativas. No fim das contas, a harmonia funcional não é só um conjunto de regras, é uma ferramenta para contar histórias. Quando a gente entende que os acordes têm papéis e que eles criam uma jornada emocional, a música se transforma. Ela deixa de ser uma sequência de símbolos para se tornar uma linguagem. E aí fica a grande pergunta, né? Com esse código em mãos, que novas histórias musicais podem ser contadas?